Em seguida, suponha que a gente tem aí três semirretas, OA, OB e OC, semirretas de mesma origem, ponto O como origem dessas semirretas. Se o segmento AB interceptar a semirreta OC, então a gente vai dizer que a semirreta OC ela divide o ângulo AOB. Vamos ver lá no GeoGebra como que seria, né, essa situação. Então aqui no GeoGebra a gente tem a situação apresentada lá na definição. Eu tenho a semirreta OA, OB e OC. Então a questão é, quando é que a semirreta OC, a gente vai dizer que ela divide o ângulo AOB. Então, a definição diz o seguinte: se você considerar o segmento AB, veja, se eu pegar aqui o segmento AB, traçar o segmento AB, e o segmento AB interceptar a semirreta OC em algum ponto, né? Não importa que ponto seja esse, mas importa que o segmento AB intercepte a semirreta OC. Se isso acontecer, então a gente diz que a semirreta OC está dividindo o ângulo AOB. E de fato a gente vê que isso acontece na figura em si, né, do ângulo. A gente pode perceber que o ângulo OC aqui, ele está exatamente no ângulo AOB. Está no interior do ângulo AOB, essa semirreta OC. Então por isso que a gente diz nesse caso que a semirreta OC está dividindo o ângulo AOB em dois outros ângulos. A gente pode observar aqui que a semirreta OC ela forma aí dois outros ângulos. Eu teria aqui o ângulo BOC e eu tenho o ângulo COA. Seria esse ângulo aqui, COA e BOC. Então por isso que a gente diz então que a semirreta OC está dividindo o ângulo AOB. Isso não aconteceria, por exemplo, se você tivesse com uma situação como essa, se a minha semirreta OC estivesse nessa posição, ou então se a minha semirreta OC estivesse nessa posição. A gente repara então que nesse caso o segmento AB não está interceptando a minha semirreta OC. Numa situação como essa aqui, ó, seria a semirreta OA que estaria dividindo o ângulo COB. Então a gente vê que, a depender de como estão aí as semirretas, você vai ter essa ideia, né, de que uma terceira semirreta vai estar dividindo o ângulo. E aí, então o que a gente pode dizer a respeito dessa situação em que um ângulo divide o outro, né, em termos de medida? Vai ser dado então pelo próximo axioma, que diz o seguinte: se uma semirreta OC divide o ângulo AOB, então a medida do ângulo AOB vai ser a medida do ângulo AOC mais COB. Ou seja, a gente estaria na seguinte situação: eu tenho aqui o ângulo AOB, o ângulo AOB, e suponha que a semirreta OC divide o ângulo AOB. Então, como eu havia explicado anteriormente, se ele divide, então a gente vai obter dois novos ângulos. Então, a medida do ângulo AOB, que seria então essa medida total aqui, ela vai ser o seguinte: ela vai ser agora a medida do ângulo AOC, está aqui a medida do ângulo AOC, mais a medida do ângulo COB. Ou seja, o que a gente tem que fazer então é somar agora a medida desses dois ângulos. A medida desses dois ângulos vai dar a medida do ângulo AOB. Então, esse axioma está garantindo então que a gente pode dividir o ângulo, a medida dessa forma. A gente pode fazer aí a soma das medidas dos ângulos que apareceram quando você divide o ângulo por uma semirreta OC. Em seguida, se a gente tiver nas notações do axioma que a gente acabou de ver,
Se a gente tiver a situação em que a semirreta OC ela é tal que a medida de OC seja de AOC, né, seja igual à medida de COB, suponha que a gente tenha essa situação onde a medida de AOC, então a gente tem a medida desse ângulo aqui, ela é igual à medida desse ângulo. Então esses dois ângulos seriam iguais, seriam a mesma medida. Então, numa situação como essa, a gente vai dizer então que a semirreta OC vai ser chamado de bissetriz do ângulo AOB. Então, o que seria a bissetriz? É a semirreta que divide o ângulo em duas partes iguais, ou então divide o ângulo ao meio. Próxima definição: dois ângulos são ditos suplementares quando a soma de suas medidas é 180 graus. E o suplemento, né, de um ângulo é o ângulo adjacente ao ângulo dado obtido pelo prolongamento de um dos seus lados. Então a gente teria uma situação como a seguinte: a gente tem aqui o ângulo AOB e quando é que dois ângulos, eu tenho o ângulo AOB e aí você considera o prolongamento aqui da semirreta de origem O que passa pelo ponto B. Ou seja, a gente considera a semirreta oposta aqui à semirreta OB. Então, com isso, a gente vai obter esses dois ângulos que estão colocados aí. Eu vou ter esse ângulo aqui e eu vou ter esse ângulo aqui. Esses dois ângulos é o que a gente chama de ângulos suplementares. E a partir do momento que eu tenho um ângulo, ou seja, eu tenho o ângulo, por exemplo, AOB, quem que seria o suplemento do ângulo AB? O suplemento é, então, o ângulo necessário para que você obtenha o valor de 180 graus. Ou seja, o suplemento do ângulo AOB é exatamente o ângulo AOC. Então, de acordo com essa definição, a gente tem, então, os dois ângulos ditos suplementares. Em seguida, suponha que a gente tenha a seguinte situação. Eu tenho duas retas distintas e suponha que essas retas distintas elas se interceptam num certo ponto O e de forma que a gente obtenha, então, na verdade, esses ângulos que estão colocados aí na figura. Então, os ângulos AOB e DOC são chamados de ângulos opostos pelo vértice, da mesma forma que os ângulos AOD e DOC. Vamos ver melhor quem seriam, né, esses ângulos opostos pelo vértice. Então aqui a gente tem a mesma figura lá do slide e o ângulo então AOB, que seria então esse ângulo aqui, a gente diz então que o ângulo AOB e o ângulo DOC, eles são ângulos opostos pelo vértice. Além disso, a gente tem outros dois ângulos que também são opostos pelo vértice. Eu tenho o ângulo AOD, seria esse ângulo aqui, AOD, e eu tenho o ângulo COB, seria esse ângulo aqui também. Os dois ângulos aqui em azul também são chamados de opostos pelo vértice. Voltando aqui no slide, o próximo resultado então que a gente vai ver diz o seguinte: ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Ou seja, essa proposição então está afirmando? Ela está afirmando que se eu pegar o ângulo AOB, o ângulo AB tem que ter a mesma medida que o ângulo DOC. E o mesmo aconteceria com o ângulo AOD e o ângulo COB. Esses dois ângulos eles teriam que ter a mesma medida e os dois primeiros também, que eu falei, também teriam que ter a mesma medida. Repara que é
cada um dos pares de ângulos que vão ter a mesma medida, tá? Não é que o ângulo AOD vai ter a mesma medida que o ângulo AOB. Não. O ângulo AOB ele vai ter a mesma medida do que do ângulo que lhe é oposto pelo vértice, ou seja, DOC. Então, a gente tem que olhar qual é o ângulo que é oposto do outro. E aí, então, a proposição afirma que os ângulos têm a mesma medida. Vamos ver como que a gente pode, então, demonstrar essa proposição. Então, aqui eu tenho a proposição e eu coloquei exatamente aquela figura para a gente poder escrever aqui o que a gente quer demonstrar, né? Vamos chamar esse ângulo aqui, eu vou chamar ele de alfa, e esse ângulo aqui eu vou chamar de beta. Então, o que a gente quer mostrar, né? Então, o que a gente precisa mostrar é que o ângulo alfa é igual ao ângulo beta. Essa aqui seria, então, a afirmação que está sendo colocada aqui na proposição 4.1. Bom, para fazer isso, eu vou especificar também os outros dois ângulos, só para ajudar aí nas contas que a gente vai fazer. Então, por exemplo, eu vou chamar esse ângulo AOD, digamos que ele vai ser o meu gama. E esse ângulo COB eu vou chamar de θ. Bom, o que a gente pode observar? Eu posso observar que se a gente fizer a soma do ângulo alfa com o ângulo gama, qual seria o valor correspondente? A gente pode observar que as semirretas OB e a semirreta OD são semirretas opostas, porque elas estão sobre a reta DB, a reta que passa pelos pontos D e B. Então são semirretas opostas, então significa que a soma de alfa com gama tem que me dar um ângulo raso. Ou seja, alfa mais gama tem que ser igual a 180, que é o ângulo raso. Bom, aí a gente faz a mesma consideração olhando agora para o ângulo beta e o ângulo gama. Se a gente for olhar aqui na reta que passa pelos pontos C e A semirreta OA e a semirreta OC são semirretas opostas. Então, isso significa que, na hora que eu fizer beta mais gama, isso tem que me dar 180 também. Com isso, essas duas somas dão 180. Então, na hora que eu igualar, eu posso igualar, então, dizer que alfa mais gama é igual a beta mais gama. Só que agora a gente tem gama em ambos os lados da igualdade. Então, eu poderia subtrair aqui, em ambos os lados da igualdade, eu poderia subtrair o meu gama, e disso, então, a gente conclui que o meu alfa é igual a beta. Que era, então, o que a gente queria provar. Eu queria provar, então, que o ângulo alfa e o ângulo beta, que são opostos pelo vértice, são iguais. A gente poderia usar o mesmo argumento também para mostrar que gama é igual a θ. Aí bastaria inverter aí as somas, tá? De tal forma que a gente obtivesse a igualdade do gama com o θ no final. Mas é de forma análoga. Inclusive, vocês podem até pensar aí como que ficaria esse conjunto de igualdades para provar que gama é igual a θ. Voltando aqui no slide, vamos para a próxima definição, que diz o seguinte: um ângulo cuja medida é de 90 graus é chamado de ângulo reto. Então, o que seria um ângulo reto? É exatamente quando a gente tem
a metade do ângulo raso. A gente tinha visto que o ângulo raso é quando você tem um par de semi-retas opostas, isso formaria então um ângulo de 180 graus. Quando você pega a metade desse ângulo raso, você obtém então um ângulo de 90 graus. A gente costuma denotar um ângulo de 90 graus desenhando aqui uma espécie de quadradinho aqui, indicando então que esse ângulo é de 90 graus. Uma coisa que a gente pode observar claramente é que se você tiver um ângulo de 90 graus, o seu suplemento, ou seja, esse ângulo aqui, que é o ângulo que falta para completar 180 graus, é claro que ele também vai ser um ângulo de 90 graus. Seria aqui o seu suplemento também como sendo de 90 graus. Bom, e se o ângulo for, a medida do ângulo for menor que 90 graus? Se a medida do ângulo for menor do que 90 graus, a gente costuma chamar o ângulo de ângulo agudo. E se a medida for maior do que 90, a gente diz que o ângulo é obtuso. Algumas observações que a gente pode colocar. A primeira delas eu até já comentei. O suplemento de um ângulo reto é também um ângulo reto. O suplemento é o quanto que falta para dar 180, né? Então, se o ângulo é de 90 graus, o suplemento também vai ser de 90 graus. Uma outra observação é que quando duas retas se interceptam e um dos quatro ângulos formados for reto, então não tem jeito. Todos os outros ângulos também vão ter que ser retos. E aí, nesse caso, a gente vai dizer que as retas são perpendiculares. A gente dá essa nomenclatura. Então, as retas são perpendiculares quando o ângulo entre elas for de 90 graus. A situação seria a seguinte. A gente teria aí, suponha que essas duas retas se interceptam e eu saiba, por exemplo, que esse ângulo aqui é de 90 graus. Bom, pela observação 1, o suplemento do ângulo, ele também é o ângulo reto. Então, isso significa que esse ângulo aqui também é de 90 graus. Agora, repara que como você tem duas retas que se cruzam no ponto O, então a gente tem aí ângulos opostos pelo vértice. Então, esse ângulo que está aqui, que seria o ângulo BOC, ele é oposto pelo vértice com o ângulo AOD. Ou seja, ângulos opostos pelo vértice, a gente viu que tem que ter a mesma medida. Então, esse ângulo aqui também tem que ter 90 graus. Da mesma forma, esse ângulo que está aqui, é o ângulo AOC, ele é oposto pelo vértice com o ângulo DOD. Ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida, então, novamente, esse ângulo tem que ter 90 graus também. Então, quando duas retas se interceptam e um dos ângulos for de 90 graus, pronto, todos os outros têm que ser de 90 graus, e aí, então, as retas são ditas perpendiculares. Bom, para terminar, então, vamos só ver um último resultado, que seria esse teorema 4.1, diz o seguinte: por qualquer ponto de uma reta, passa uma única reta perpendicular a essa reta. Então, o teorema está dizendo que você tem, a partir de uma reta, e um ponto sobre essa reta, você consegue traçar uma única reta que seja perpendicular a ela. Vamos ver lá no GeoGebra como a gente pode demonstrar esse teorema. Então, aqui no GeoGebra, suponha que a gente tem uma reta. Eu coloquei aqui os pontos A e B apenas para que fique evidenciado que essa reta ela foi originada por dois pontos, como garante, né, aquele primeiro axioma que a gente viu na primeira videoaula. Então, vamos pegar agora um ponto O e é a partir desse ponto O que eu quero provar o meu resultado. Eu quero provar que a partir desse ponto O eu consigo obter então uma única reta que passa pelo ponto O e que seja perpendicular a essa reta inicial.
Como é que a gente faz isso? Qual seria o nosso ponto de partida? A gente tem que lembrar lá do nosso axioma que a gente viu agora há pouco, ou seja, o axioma 4.2. O axioma 4.2 diz que é possível colocar em correspondência bionívoca os números reais entre 0 e 180 e as semirretas de mesma origem que dividem um dado semiplano. Então, a gente tem exatamente essa situação, porque eu tenho uma reta. Quando a gente tem uma reta, essa reta divide o plano em dois semiplanos. E aí, como é que a gente obtém uma semirreta que divide um semiplano? A gente obtém pegando um ponto sobre a reta e traçando uma semirreta com origem nesse ponto. E é isso, então, que a gente vai fazer. Agora, o axioma, ele garante que eu sempre consigo, então, traçar uma semirreta correspondente ao valor de 90. Porque o axioma diz que existe uma correspondência bionívoca entre todos os números de 0 a 180 e as semirretas. Então, para cada número, vai existir uma semirreta. Então, se eu pegar o número 90, vai ter exatamente uma única semirreta que corresponde a esse valor de 90. Então, é isso que a gente faz. A gente considera essa semirreta respondendo ao valor de 90, ou seja, o ângulo de 90 graus. Então, de onde que surge a existência, né, dessa semirreta, de tal forma que esse ângulo que seja 90? Isso é garantido pelo axioma. O axioma garante que existe essa semirreta com esse ângulo. Então, com isso, a gente tem aqui o ângulo BOC. Esse ângulo, então, é um ângulo de 90 graus. Só que o teorema ele falava de uma reta, né? Ou seja, dada uma reta inicial e um ponto, né, sobre essa reta, você consegue então achar uma reta que seja perpendicular à reta inicial passando por esse ponto. Aqui a gente tem uma semirreta, mas não tem problema. Dada uma semirreta, agora eu posso pensar na semirreta oposta a ela. Ou seja, que eu tenho uma semirreta de origem O, passando pelo ponto C. Eu poderia pegar, por exemplo, agora a semirreta de origem C passando pelo ponto O, semirreta CO. E aí a gente já viu lá atrás, uma das videoaulas, que a união de duas semirretas opostas, na verdade, dá uma reta. Então, essas duas semirretas, a gente obtém então uma reta, tá? E pelas considerações que a gente acabou de ver agora, a partir do momento que eu tenho a interseção de duas retas e eu tenho um ângulo aqui de 90 graus, então todos os ângulos aqui vão ser de 90 graus. Consequentemente, então, a gente tem uma interseção de duas retas perpendiculares que passa por esse meu ponto O, que era, então, exatamente o que o teorema afirmava. Ok? Então, com isso, a gente conclui aí esse teorema. E esse era o último resultado dessa videoaula. E aí, então, a gente encerra por aqui e até a próxima videoaula.